Parabéns aos reeleitos e eleitos. Eu passei por esse momento por 7 vezes, ao longo de 28 anos de deputado federal. O Brasil é um país fantástico. Todos têm oportunidade. Até a minha chegada aqui, eu confesso que não seria tão difícil assim, mas a prova da oportunidade que o Brasil oferece para todos. Logicamente, eu considero também a minha chegada aqui alguns milagres, a sobrevivência, entre outras coisas que a gente conversa num outro momento com mais tempo. Mas agora, não sou eu não, todos nós temos uma enorme responsabilidade. Com quem? Com quase 220 milhões de pessoas, que são nossos irmãos, que moram aqui no Brasil. Muitos deles não têm noção do que é escolher pessoas para representá-los no parlamento e no executivo também. E comandar um país, eu confesso, nunca fui prefeito ou governador, não é fácil. Até mesmo para o prefeito é difícil. A oposição, ingratidão muitas vezes, incompreensões. E ao longo do nosso mandato, nós somos julgados pelo que fizemos, não fizemos, pelo que nos omitimos, bem também pela esperança que você pode dar à população. E nós temos duas vertentes, a questão econômica e também a questão de valores. A questão econômica, juntos, nós passamos 1 ano e meio de pandemia, que era uma incógnita. Ninguém sabia como tratar, como resolver. Vieram incompreensões. Alguns me acusavam de ter comprado a vacina em 2020. Ninguém tinha vacina para vender em 2020. Mas fizemos a nossa parte. Compramos a vacina quando tinha que comprar, quando tinha à disposição, e foi oferecida a todos. A questão do remédio, ainda não existe algo definido, mas não poderiam, no meu entender, cercear a autonomia do médico, que mais do que o direito, ele tem o dever de buscar salvar vidas. E por muitas vezes, como é o caso da pandemia, não tinha o remédio específico, ele tinha que receitar algo off-label, fora da bula. Esses médicos foram calados, foram quase que perseguidos. Mas passamos a pandemia. Temos um saldo de muita gente que perderam a vida, te lamento. Todos aqui perderam um parente, um amigo, conhecido. Te lamenta muito. Mas o governo fez a sua parte. Mandou dinheiro para estados e municípios, independente da coloração partidária daquele chefe do executivo. Buscou evitar que o Brasil mergulhasse no desemprego, com programas de Pronamp e bem, evitamos que mais de 10 milhões de empregos fossem destruídos no Brasil. Rapidamente criamos o auxílio emergencial para atender os mais pobres, os mais necessitados, que viviam da informalidade. Muitos trabalhavam de manhã para levar comida à noite para casa. Em tempo recorde, criou-se então uma conta bancária para esses 38 milhões que viviam da informalidade. Acabamos pagando o auxílio emergencial para 68 milhões de pessoas. Os senhores têm noção exata, Por mês se gastava 50 bilhões de reais. O Brasil fez a sua parte. Atendemos prefeitos e governadores também na questão de expectativa de perda de arrecadação, recursos para hospitais de campanha, entre outros. A questão do oxigênio lá em Manaus, muito conhecido. Tem uma situação que eu quero falar para vocês, talvez alguns não saibam ainda. O heroísmo da Força Aérea Brasileira. Por que eu falo isso? A aviação nenhuma do mundo transporta oxigênio líquido.
o risco de explosão é enorme. De um dia para outro, a nossa Força Aérea furou as suas aeronaves para ter escape de oxigênio caso a pressão aumentasse muito lá dentro. E quanto mais para cima, maior a pressão interna. Os pilotos, os mecânicos de voos, os rádios, telegrafistas, todos que estavam naquela aeronave sabiam que a morte estava do seu lado. Cumpriram a sua missão. Logicamente que a política explora de um lado contrário. O governador de Manaus sofreu muito, que é algo que explodiu no estado, algo inesperado. Vencemos essas fases. Chegamos 21, a maior crise de falta d'água dos últimos 90 anos no Brasil. Fomos criados a criar uma bandeira extra para pagar a geração de energia que vinham do diesel, em especial. A inflação começou a aumentar. Tivemos a guerra lá fora, que atingiu o mundo todo. Fui negociar com o Putin, mesmo sob críticas da quase totalidade da imprensa, e de alguns ministros meus. Fui conversar com o presidente Putin, a gente precisava do fertilizante dele. Tínhamos que garantir a nossa segurança alimentar e a segurança alimentar de mais de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo. Fizemos a nossa parte. O mês passado a ONU mandou um representante para lá para negociar fertilizantes com outros países. Nós, 6 meses antes, tratamos desse assunto. Com todo respeito ao legislativo, quem decide na ponta da linha sozinho, muitas vezes, é o chefe do executivo, é o prefeito, é o governador, é o presidente. E as decisões não são fáceis. Eu trago comigo um ensinamento militar. Pior que uma decisão mal tomada é uma indecisão. Nós nunca nos omitimos, mesmo com desgaste. Sempre falei demais muitas vezes, reconheço. Ofendi algumas pessoas de forma não intencional, me desculpo, mas é o calor de uma luta da vida contra a morte, no caso da pandemia. Quem podia esperar hoje em dia estar no 3º mês com deflação? Pedi para o Gilson, que está lá em Recife, mandar uma foto de uma galinha para mim no mercadinho, mandou R$ 9,99. Quem podia esperar isso? Uma super safra de milho colabora no preço de frango, ovos, carne suína. Onde foi anunciado aqui, depois que vocês aprovaram a BR do Mar, pela primeira vez via cabotagem, vão navios com milho aqui do Paraná para alguns estados do Nordeste. Tudo isso contribuiu e contribui para que o nosso país... Eu pensei que fosse para mim as palmas. Eu mudei um ditado, o pessoal, os machões aqui. Manda quem pode e obedece quem tem esposa. PHD, presidente. PHD, presidente. Viu, presidente? PHD, fotograma dominado. Depois eu passo a palavra para ela aqui, que ela falará melhor do que eu, tenho certeza. Obviamente, essa questão da deflação vem do trabalho de vocês, do Lira, a questão do teto do ICMS para combustíveis. Conversei ontem com o governador, tem mais 3 aqui, Pode me dizer se no global o arrecadado do ICMS caiu ou não mais que 5%. Se cair mais do que isso, a gente entra em campo. Mas parece que, pelo menos com os governadores com quais conversei até o momento, está abaixo dos 5%. Mas isso foi muito bem-vindo para nós. Quem podia esperar? No Brasil todo, o combustível, a gasolina, já está abaixo de R$ 5. Talvez alguns estados mais do norte não.
tem divisa logística. Vim em São Paulo essa semana, etanol a 2,50. Quem podia esperar isso? Ainda mais se nós fomos comparar com combustíveis em todo o mundo. Quem podia um dia falar que o Brasil teria um dos maiores programas sociais? Por que não dizer no mundo? Até há pouco tempo, o Bolsa Família começava pagando R$41 para uma família e a média ficava em 192. Hoje, com o apoio de vocês, com a renegociação da questão dos precatórios, foi para 400 de forma definitiva e está garantido agora pela equipe econômica. Conversei já com o Arthur Lira, uma proposta sobre taxação de dividendos, que não vai atingir quem ganha menos de 400 mil por mês, tem o suficiente para tornar definitivo esse programa de R$600. Às vezes a pessoa mais humilde na ponta da linha não entende isso. Nada acontece por acaso. O outro lado fica falando que eu vou manter isso, dar um maior. Por que não fez no passado, quando governaram o país por 14 anos? Eu lembro que em 2015 e 2016 o Brasil perdeu quase 3 milhões de empregos. Que crise eles tiveram lá? De gestão. Ou melhor, de má gestão. Entre os anos 20 e 21, o Brasil criou 3 milhões de empregos. Com a pandemia. Isso vai da competência, obviamente, da equipe nossa, do trabalho de vocês, dentro do parlamento brasileiro. Quem podia esperar, temos um ministério do perfil que nós temos, do Tarcísio de Freitas, que está explodindo lá em São Paulo, pelo que tudo indica, será nosso governador em São Paulo. Obrigado, Marcos Pereira, que acreditou no Tarcísio, se bem que eu convenci o Tarcísio, ele não queria ser candidato. Ele tem oferta aí fora para ganhar mais de 200 mil por mês em empresas. E eu falei para ele, é pela pátria, pelo Brasil. A sua vida vai mudar completamente, com a minha muda. Graças a Deus a gente tem família para ajudar nesses momentos difíceis, caso contrário explode aqui dentro também. Que são ataques 24 horas por dia do governo todo. Perfil como o do Marcos Pontes, seja o senador em São Paulo. Ele é retraído, quieto, né? Mas tem uma competência enorme. Se ele for falar do que fez em ciência e tecnologia ao longo desses 4 anos, muitos de vocês, e eu também, eu converso sempre com ele, eu fico surpreso. O Brasil está se preparando de verdade para o futuro. Lá atrás, quando eu falava em nióbio e grafeno, eu sofria chacotas por parte de muita gente. Hoje já se vê que é uma realidade. Acreditem, o Ciclotron em Campinas já tem a bateria de nióbio física. Vamos fazer a de nióbio grafeno. Nióbio só nós temos no mundo. Por isso eu conversei com o Zema no passado sobre Araxá, para que não se venda papéis dessa empresa, que fique entre nós. Se ele tiver dificuldade, que venhamos a vendê-la, mas para o BNDES. Eu sou privatista, mas algumas coisas têm que ficar com o Estado. Como só nós temos isso, imagine como será no futuro a indústria automobilística com essas super baterias que podem ser recarregadas em poucos minutos. É uma evolução. Se lá atrás falava-se tanto na OPEP, está o Brasil por lá de cá. A Europa está com problema de energia. Subiu em muito o preço do gás. E para gerar energia, eles usam o gás. Não está compensando abastecer carro elétrico na Europa. Aqui é diferente. Já está saindo da prancheta. Alguns contratos na iminência de ser aprovado. Nós fazemos na nossa costa do Nordeste o maior local de produção de energia limpa do mundo. Segundo o ministro Juca, em poucos anos podemos gerar na costa do Nordeste, nas eólicas offshore, energia o equivalente a 50 Itaipus binacional. Ninguém tem esse potencial no mundo. A nossa eólica é melhor porque não tem tufão, não tem vendaval, não tem maremoto,
não tem terremoto, não tem nada disso de ruim aqui. O Brasil é uma terra abençoada. O Brasil é um paraíso, com seu povo todo miscigenado. Mesmo durante a pandemia, nós aqui, vocês de forma remota, não paramos, não deixamos de trabalhar. A grande vacina da economia foi em 2019, com a lei da liberdade econômica. Hoje, uma senhora que abriu que é um salão de cabeleireiro, ela entra com o pedido de alvará, se em 30 dias a prefeitura não se manifestar, ela pode começar a trabalhar. Mandamos para o espaço mais de 5.000 NRs, normas regulamentadoras. Você, um fiscal entrava na empresa, uma pessoa tinha 40 itens para ver e multar só no banheiro. Isso deixou de existir. Isso chama desburocratização. Somos hoje o 7º país mais digitalizado do mundo. A equipe do Paulo Guedes foi fantástica, trabalhando nessas questões, muitas passadas pelo parlamento brasileiro. O terreno, ou a terra, está arada, gradeada, adubada, só falta jogar a semente em cima. E que é a semente? É o executivo. Vocês são esses que eu falei. Mas nós, falo em poder independente, mas nós, legislativo e executivo, na verdade, na prática, é um só poder. Um quase nada pode fazer sem o outro. E quem faz as leis no final da linha são vocês, não sou eu. Que mesmo que vocês aprovem, mesmo por unanimidade, se eu vetar, vocês é a palavra final se mantém o veto ou não. Então as leis do país é de total responsabilidade de vocês. Até mesmo, obviamente, as propostas de emenda à Constituição. O Brasil é um exemplo para o mundo na recuperação econômica. Em 2020, quando falavam que o Brasil ia cair 10%, que o mundo todo caiu, nós caímos 4%. Voltamos em ver. Quando, no último domingo, né, tomou-se conhecimento que haveria segundo turno, no dia seguinte, o dólar caiu 4%, 5%, a bolsa subiu, estava precificado a eleição ser decidida no primeiro turno. Quando viu que não foi e abriu a possibilidade de nós continuarmos, o mercado reagiu positivamente. Mas na ponta da linha, lá embaixo, as pessoas mais humildes, se falar em mercado, PIB, dólar, elas não sabem o que é isso. Algumas até criticam, ele só faz para os grandões. Se não tem patrão, não tem empregado, pessoal. E nós devemos fazer comparações. Se o vizinho comprou um carro que vive na oficina, você não vai comprar um carro da mesma marca do vizinho, você vai buscar outro tipo de carro, ou manter o seu carro. E esses carros, eu comparo com a América do Sul. Não vamos entrar no trenzinho da Venezuela, Argentina, Chile, Colômbia, lá mais para cima, ali, a Nicarágua. A Venezuela é o país mais rico do mundo em petróleo. O povo vive numa situação de pobreza pior do que os nossos irmãos haitianos. Por que isso? Quem botaram para conduzir o destino da nossa Venezuela. Estive há poucos meses, ali ao norte do Brasil, lá de Roraima, o Denaro esteve comigo, estivemos ali na Guiana e Suriname, perto do Brasil, 2 países pequenos. Mas foi descoberto na costa deles reserva de petróleo equivalente à nossa aqui do Brasil. Serão uma grande potência se seus líderes políticos souberem conduzir a prospecção e uso dessa riqueza que Deus deu para eles. O Brasil é uma imensidão, é um mar de riquezas. Ninguém tem o subsolo que nós temos. Ninguém. Mas nós não podemos continuar mandando um navio de minério de ferro para fora e recebendo uma canoa de laptops. Temos que investir muito em ciência e tecnologia. Isso é questão do presente e do futuro. Onde eu quero chegar com tudo isso? Não podemos deixar que o Brasil volte a ser administrado por um partido que, além da vergonha mundial, só fez coisa de errado aqui.
Não é um candidato que está eu, reeleição, com outro desconhecido. Não é uma figura nova na política, é conhecida. Ficou 8 anos na política. E nós sabemos o que aconteceu. Não queremos mais isso para o nosso Brasil. Se lá atrás tivesse tido uma administração semelhante à nossa, porque ele pegou de Fernando Henrique Cardoso uma economia arrumada. O Brasil estaria não mais na 10ª economia do mundo, como passou agora da 13ª para a 10ª. Com toda certeza estaria beliscando a 8ª, 7ª, 6ª economia do mundo. Isso tudo reflete infelicidade para o nosso povo. O nosso Nordeste tem seus problemas, se formos comparar com as demais regiões do Brasil. Mas foram por muitos anos administrados pela esquerda. E nós sabemos o que a esquerda faz. E muitas vezes o que não faz também, que também é muito ruim para todo mundo. E como nós ajudamos o Nordeste? Com as eólicas offshore, com a Transnordestina, com a água para o Nordeste, que era para ter acabado essa obra em 2012, e acabou agora. Teve à frente na reta final o nordestino, o Rogério Marinho, que foi eleito governador no Rio Grande do Norte. Eu acho que merecia ser senador. Governador. Desculpa que o ato falha aqui. Mas é um reconhecimento do povo nordestino pelo trabalho dele. Lá ele passou a ser conhecido no Rio Grande do Norte como o senador das águas. Então, vejam, caso seja eleito, por a vontade de Deus, né, esse ministério continuará. Talvez se crie mais 1 ou 2 ministérios. Continuará. O senhor sabe quem são. O senhor sabe o nome de todos os nossos ministros. E quem será o ministro do outro lado? Os ministros. Quem vai para a Casa Civil? Gleisi Hoffmann? Quem vai lá para Minas e Energia? Dilma Rousseff? Quem vai para a Defesa? Celso Amorim? O que é melhor para o Brasil e para nós? Conversar com gente que você já conhece do nosso lado, com essas pessoas que têm história, mas do passado bastante sombrio. Não queremos isso, não podemos permitir isso. A gente vê as ameaças que ele fala que vai fazer o tempo todo. Até mesmo agora, se não fosse vídeo, jamais eu falaria. Perguntado sobre as propostas do Alckmin sobre economia, o Boulos respondeu: nada será acolhido no tocante a liberalismo econômico do senhor Geraldo Alckmin. Resposta dele. Fala o tempo todo em censurar a mídia, censurar as mídias sociais. Vai voltar aquela história de ideologia de gênero. Aí pega os mais humildes. Chega lá para Dona Maria, que ia votar no PT, só tem uma filha de 6 anos, 7. Você quer que a sua filha, quando for no banheiro da escola, tem um menino de 10 anos lá dentro, fazendo pipi também? Não, não quer. Quando se fala em liberar drogas, quando eu desci da tribuna da ONU, eu falei, eu ofereci asilo para padres e pastores que estão sendo presos e expulsos lá daquele país. Subiu depois de mim o presidente da Colômbia, recém-eleito, com apoio do Lula. E ele fala em descriminalizar a cocaína. Será que as pessoas sabem o que é uma mãe que tem um filho em casa, dependente químico? Como fica a vida difícil? Como fica a vida daquela família? Não queremos isso. O outro lado fala em valorizar o MST. O que nós fizemos com a Tereza Cristina, o Geraldo Melo, a do INCRA? Titulamos terras pelo Brasil, já são 420 mil títulos. Eu sempre faço uma comparação, não é crítica, é comparação. No governo Fernando Henrique, ele sofreu muito com invasões de terra. Ele teve, ao longo de seus 8 anos, uma invasão de terra por dia. No governo Lula, foram 20 por mês. No nosso governo, graças a Tereza Cristina e o Geraldo Melo, tivemos 5 por ano. Ou seja, nós tiramos das mãos de Stedley, de Zé Rainha,
entre outros petistas, uma tropa que eles abusavam para tê-los como invasores. Eles tinham apenas a posse da terra, com o papel, passaram a ser donos da terra, passaram a poder contrair empréstimo, passaram a dizer que aquela terra era deles, passaram a ser amigos do fazendeiro vizinho, não mais inimigos, passaram a integrar integralmente a agricultura familiar. Então eles saíram de combate dessa forma. A questão do armamento, que muitos me criticam, tem gente que não gosta de arma, é um direito de você não gostar de arma, mas a nossa política, junto com outras medidas tomadas, algumas com governadores também, que a gente não faz nada sozinho, na ponta da linha de segurança pública, está lá com os governadores, tá? A violência diminuiu no Brasil bastante, caiu em torno de 40% de mortes por arma de fogo, ou outras formas violentas, diminuiu o feminicídio. Ou seja, esse trabalho em conjunto, esse respeito que nós aqui, mais do centro-direita, temos, né? Quando a gente não quer uma coisa, a gente não compra. A esquerda, quando não quer, proíbe para todo mundo. A liberdade é um bem maior, que nós não podemos pensar em relativizá-lo nunca. Diz o ditado, quem abre a mão de parte da sua liberdade por segurança, acaba não tendo segurança e nem liberdade. O Brasil é um país de gente, pessoas livres. Nós devemos defender, em especial, são vocês agora, a nossa liberdade na letra fria da Constituição. Não tem que ter limites. Os limites, tá, que existem na lei, a pessoa prejudicada recorre ao judiciário, calúnia, difamação, mas nunca outras formas mais agressivas de conter a liberdade de expressão de uma pessoa. O Brasil está pronto para decolar de vez, ouso dizer, já decolou. Se for trocar o piloto agora, tem tudo para esse avião cair. Tive momentos difíceis também, muitos queriam mudança na economia, e o Paulo Guedes com a sua linha, né, que aqui muita gente criticou ele, eu já critiquei também. Eu mantive o Paulo Guedes. Qual foi a percepção? Como mantê-lo? Eu falei, ó, o cara saiu do avião, está com o paraquedas nas costas, daí chega um cara do lado e encosta outro paraquedas para ele trocar o paraquedas. Não vai dar certo. Graças a Deus, deu certo. Inflação, preço de combustível. A eleição de vocês. Hoje o parlamento é de centro-direita, como disse o Lira aqui. É mais verde e azul, é menos vermelho. É um parlamento que tem muito mais chance de aprovar coisas com mais facilidade, com mais agilidade. Projetos outros que vão ajudar mais ainda o nosso Brasil ser um país de primeiro mundo, de verdade, de fato. Nós já sabemos que é outro piloto que está aposentado no momento, o que ele fez não deu certo. Vai capotar na primeira ou segunda curva se ele subir nessa Ferrari chamada Brasil. A política externa nossa é excepcional. A Tereza pode dizer, temos negócio praticamente com quase 200 países ao redor do mundo. Todos querem fazer negócio conosco. A própria Europa está preocupada com a sombra que cada vez mais se concretiza do desabastecimento, da fome. A sua dependência de gás de outro país não foi bem estudada no passado. Eles se equivocaram, erraram. Nós, como grande país, não podemos ser dependentes de apenas um país. De certas coisas que nós podemos produzir aqui. Nós temos terra rara. O pedaço de terra mais rico do mundo é Roraima. Inclusive lá no Vale do Rio Cotingo, que são 12 km por 600 de cota, o Rio Perene, ali nós podemos gerar energia para abastecer todo o norte do Nordeste e praticamente todo o Norte. E isso não é usado. Vai ser usado quando? Quando nós aprovarmos um projeto que está no Congresso, que nasceu lá no Ministério da Energia, que permite aos nossos irmãos indígenas, e tem uma
uma senhora que foi eleita agora, a senhora Silvia, né, indígena de origem, foi tenente do Exército Brasileiro, permitindo que os nossos irmãos indígenas façam na tua terra o que um fazendeiro do norte pode fazer na dele. Olha os nossos parecidos aí, o nosso paisquiris, tucanos, yanomamis. Hoje, em muitas aldeias, o Fafaria já levou a internet para lá. Eu lembro uma passagem na região de São Gabriel da Cachoeira, eu perguntei para o pessoal lá Yanomami, o que vocês querem? A resposta, internet. Que Brasil fantástico! Nós cortamos em 35% o IPI de 4 mil produtos. Vocês conosco baixaram o ICMS, zeraram o PIS/COFINS do combustíveis do governo federal. Não quero que volte mais isso. Tanto é que para o ano que vem a proposta orçamentária vai ser mantido isso zero. Estamos arrecadando mais, mesmo diminuindo impostos. E de vez em quando vocês veem, de vez em sempre, na imprensa, olha, o governo Bolsonaro cortou fralda geriátrica. O ano que vem não vai ter ovo para merenda. É o tempo todo assim. Agora, o orçamento, quem faz somos nós. O orçamento não é um decreto, é uma lei, que eu mando a proposta para lá num limite, tem que estar naquele limite, tem que entrar ali, eu não posso inventar despesa, a grande parte da despesa é obrigatória, quando vai na discricionária tem que cortar, não entra, eu não posso ser irresponsável. Agora, o orçamento vocês podem alterar, vocês podem votar o que bem entenderem, que de acordo com o artigo 53 da Constituição, os senhores são invioláveis, e eu não posso sancionar ou vetar o que eu quero, porque estaria em curso em crime de responsabilidade. Quantas vezes eu quero sancionar uma coisa e não posso? Eu apanho. O caso da higiene pessoal das mulheres do passado, das mais pobres, que foi obrigado a vetar, te apanha muito, depois acertamos. Ou seja, nós temos que agora, indo para o encerramento, temos uma guerra de novo, né? Uma data marcada, dia 30 de outubro, conversar com o pessoal de chão de fábrica, as pessoas mais humildes, mostrar como é que está a vida dela, como é que estava no passado, reconhecer, como disse aqui o Ricardo Barros, que alguma coisa, muita coisa subiu de preço durante a pandemia, subiu no mundo todo, já muita coisa baixou de preço, mostrar o que foi feito e também a esperança. Se nós, numa crise, conseguimos fazer tudo isso, imagine, se Deus quiser, mais 4 anos, sem crise, para onde nós iremos? Tem estado aqui, como Paraná e Santa Catarina, que se vê lá nas lojas, precisa-se. Ou seja, falta mão de obra. Em algum momento, a mão de obra não é perfeitamente qualificada, mas a gente vai mudando isso. Os 2 anos de fica em casa para a garotada, houve um baque na questão do conhecimento, mas está recuperando. Hoje aqui, mais da metade das prefeituras do Brasil usa um aplicativo nosso aqui da educação, onde o jovem já é alfabetizado em 6 meses, coisa que levaram 3 anos para fazer há pouco tempo. Nós pegamos de Portugal esse aplicativo e aperfeiçoamos aqui. Muitas ideias, muita coisa em prática, muita coisa no forno com você no parlamento. O Brasil está condenado a dar certo, plagiando aí o nosso ministro Paulo Guedes. Agora, para atingirmos esse objetivo, todos têm que se empenhar. Todos. Quando anda de moto por aí, pessoal, você deve entender o risco de morte que ocorre. Quando estou no meio do povo também. A segurança fica bastante preocupada, mas é o risco que eu tenho que correr. Sempre estive no meio do povo. E o que a gente precisa de vocês agora? Obviamente, ninguém tem como manter a estrutura da campanha. Não tem. O pessoal vai no limite. Já fui parlamentar também, já concorria à reeleição. Mas uma parte da estrutura dá para ser mantida. E vocês têm um papel primordial nessa conversa, em especial com os mais humildes, para mostrar para eles essas questões e mostrar, indo para o encerramento pela segunda vez, as pautas que tem a ver com a nossa família, a
família é a coisa mais sagrada que nós temos. Todo mundo aqui tem patrimônio. O patrimônio é seus filhos, seus netos. Queremos o melhor para eles. O outro lado, com o PNDH3, com o PLC 122, com aquelas propostas, né, que vai fazer com que os nossos filhos sejam melhores no futuro? Não, não é aquilo. Não é essa volta ao passado que vai melhorar o Brasil. É o nosso trabalho. Escola é um lugar de aprendizagem, de instrução, de conhecimento, educação, quem dá o pai e a mãe. Isso é extremamente importante. Todo pai, toda mãe quer que seu filho tenha uma vida normal. Se no futuro ele vai fazer outras coisas, é dele, pô. É a liberdade que ele tem. A maldade vai cuidar da sua vida. Ninguém tem nada a ver com isso. E nós, ao longo desses 4 anos, nos demos o melhor de si. Como eu tenho saudade de pegar uma praia lá no Rio de Janeiro. Como eu tenho saudade de comer um pastel com caldo de cana por aí, sem segurança me perturbando do meu lado. Mas eu entendo que isso que acontece comigo não tem outra explicação. Eu acredito em Deus, é uma missão de Deus. E Deus coloca pessoas ao nosso lado para nós sermos provados que são vocês. Amanhã eu posso estar no lugar de vocês, porque se eu for reeleito, né, em 26 eu vou embora. Algum de vocês voltará para cá. Há quanto tempo não se elege um deputado para presidente da República? Alguém lembra aí? Do baixo clero ainda. Aí, ô Lira. Baixíssimo clero. Encrenqueiro. Brigão. Só não tem pancada em ninguém lá dentro. Agora palavrão de montão. E mais, né, e mais parlamentares também falaram palavrão para mim. É aquela explosão lá dentro. Quantas vezes eu vi um Caiado lá atrás, quase nas vias de fato. Fosse diferente, não seria o Caiado. Eu acho que o Caiado, falaram que eu era grosso, eu acho que o Caiado é mais grosso do que eu. É um pau de aroeira. Então, pessoal, o momento está aí. Cada minuto é importante, é o convencimento, não é com mentiras que a gente vai ganhar ninguém. Vocês vão estar com a Dani hoje à tarde, é isso? Ela vai anunciar um programa Vá para o Azul. É amanhã? De manhã? É um programa aí que vai... Eu vou adiantar, vou trair a Dani aqui. É um programa que vai estar... Ela autorizou. Que vai mexer com a vida de 4 milhões de pessoas que têm dívida na Caixa Econômica e 400 mil empresas que têm dívida na Caixa Econômica. O programa dela é o seguinte: quem tem dívida vai para a negociação, pode ser perdoado de até 90%, desde que... Além do programa que ela tem sobre mulheres empreendedoras. A mulher humilde vai lá, pega um microcrédito, né? 2, 3, 4, 5 mil reais e monta seu negócio. A Caixa Econômica parece que até é um ministério, de tanto que faz para a população como um todo. Bem, eu queria agora, encerrando, né, de vez, passar a palavra para a primeira-dama, para que pudesse falar alguma coisa para vocês. Eu reconheço que eu conheci essa qualidade dela, de boa oradora, por ocasião da convenção nossa lá no Rio de Janeiro, onde ela falou por uns 30 minutos, e todo mundo ficou embasbacado, ouvindo ela falar. Fala com o coração. É evangélica, eu sou católico, nós somos cristãos, com a grande maioria de vocês, acreditamos em Deus e queremos o melhor para o nosso país. Um beijo nas mulheres, um abraço nos homens. Na verdade, nem tem muito o que falar, né? Ele já falou tudo, mas... Manda quem pode, obedece quem tem esposa. É, desse jeito. Homens, sejam inteligentes. Bom dia a todos.
Aos meus irmãos, a paz do Senhor. Um dia memorável estar aqui reunido com vocês. Um dia lindo que Deus fez, dando mais essa oportunidade de estarmos reunidos em prol de um projeto de prosperidade para a nossa nação. Não poderia ser diferente, como ele bem colocou. Somos cristãos e queremos o melhor para a nossa família. Fiquei muito feliz de saber que hoje reúne um grupo muito grande de mulheres com Bolsonaro. Com certeza será um grande jardim florido, presidente, que irá exalar o bom perfume do seu trabalho pelas 5 regiões do nosso Brasil. Contem com o meu apoio, estarei aqui, lutando. Nós como mulheres, nós temos esse dever, como mulher e mãe, de deixarmos um legado para os nossos filhos, para os nossos netos, para os bisnetos dele. Não vai falar. Não. Respeito do. Respeito do presente, né? As netinhas lindas do presidente, Georgia, Luísa, Carol, graças a Deus, meninas abençoadas. E agradecer a todos, parabenizar também a todos os que foram eleitos, aqueles que não foram, sigam firmes. Deus, abaixo do céu, Deus tem um tempo para tudo nessa vida. E nós seguiremos firmes e fortes, não por um projeto de poder, como a gente sempre diz, mas crendo que o nosso Brasil é próspero, a nossa terra é abençoada por Deus. E nós estamos aqui realmente para trabalhar, para levar dignidade, acessibilidade, justiça social e, como nós prometemos no 1º dia de janeiro de 2019, trabalhar e não deixar ninguém para trás. E graças a Deus tivemos muitos avanços na área da acessibilidade, na área da inclusão, uma inclusão com responsabilidade, a verdadeira inclusão, não a inclusão que inclui e dentro de sala de aula exclui. Então, muito obrigada a todos os nossos ministros, porque a minha pauta é transversal a todos os ministérios, sempre nos apoiaram. Gratidão a todos os parlamentares também que nos ajudaram na aprovação de vários projetos. E é isso, vamos firmes pela aliança, pela família, pela vida e pela nossa nação, que é tão amada e escolhida por Deus. Conto com vocês, não sou essa oradora como ele fala, realmente estou saindo da minha zona de conforto, prefiro ser mãe, esposa, ajudadora, porque esse é o papel da mulher, mas se Deus quer assim, vou pedir para Ele me dar sabedoria. Nesse momento também, peço que Deus dê sabedoria e discernimento para os senhores conduzir os seus mandatos. E que haja união em nosso meio, principalmente no meio dos cristãos. Nós não estamos aqui por um político, nós não estamos aqui por um partido, nós estamos aqui por uma ideologia do bem, uma ideologia da luz. Então precisamos ter união neste momento para que a gente possa vencer essa guerra que todo mundo sabe que é espiritual. Então, muito obrigada pela presença de todos os senhores. Obrigada àqueles que vieram de longe, Caiado também, que a Gracinha não estava presente para ouvir. Meu marido falando da sua postura no Congresso. Perdão a todos pelos palavrões do meu marido, eu também não concordo. Mas ele é assim, tem gente que gosta, né? Na verdade, ele até proibiu de falar palavrão dentro de casa. Eu estava ali em cima e ouvi alguém falando um palavrão ali fora, que eu não identifiquei. Eu chamaria atenção agora, mas aqui, brincadeiras à parte, gostaria de chamar aqui uma autoridade espiritual, Bispo Marcos Pereira, para poder fazer uma oração por nós. O senhor pode? Eu não gosto de ser pega de surpresa. Se o senhor não se sentir à vontade, a gente passa a vez. De antemão, agradecer pelo Bispo Macedo, que tem nos ajudado bastante, levantou um jejum pela nossa nação. Nós cremos que nós vamos vencer o mal, jejuando e orando. Amém? Obrigada, viu, querido? Amém, graças a Deus. Jejuando, orando e agindo. Vamos lá. Pai querido e amado, unimos a nossa fé aqui, cristãos desta nação, pessoas investidas de autoridade, deputados, deputadas, senadores, senadoras, ministros, ministras, o presidente da República e a sua, como ela disse, a ajudadora, a primeira dama deste país. Eu oro por todos aqui presentes, especialmente pelo presidente, pela sua família e pelo Brasil. O Brasil, nós aqui declaramos numa só fé, evangélicos e católicos presentes. O Brasil
é do Senhor Jesus. Deus abençoe o Brasil, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e nos livre de todo o mal. Em nome de Jesus, você que crê, diga amém. Amém. O Eros está aí. Cadê o Eros? Oração universal. Tá vindo ali, tá vindo ali. É o Eros. Isso, é ele mesmo. Pode. É isso mesmo. E nós temos que dizer que os católicos do Brasil, na sua grande maioria, aqueles que são verdadeiramente praticantes, estão ao lado do presidente Bolsonaro. Existe um grupo gigantesco de padres e bispos que querem um encontro com o Senhor. E muitas lideranças, cantores, arautos, ministros católicos querem estar manifestando publicamente. Temos muitas nações assim. O primeiro nome do Brasil foi Terra de Santa Cruz. Esse nome precisa também ser registrado, porque é um nome abençoado. Nós temos um solo abençoado, um nome abençoado do nosso Brasil e um povo abençoado. Por isso, erguendo nossas mãos, dando as mãos, como fizemos no dia da convenção. Católicos e evangélicos do Brasil, defensores da vida, da família, contra as drogas, o aborto, a pedofilia e todo o mal. Nós somos Bolsonaro. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Viva o Brasil! Uma coisa, primeira dama. Anteontem, Deus me acordou às 4 horas da manhã. Eu tenho muitas músicas compostas por mim, gravadas pelo Padre Fábio de Mello, Padre Marcelo Rossi, Padre Reginaldo Manzotti. Usem bastante essas canções, muitos de vocês conhecem. E Deus me deu uma canção à noite. Eu pedi a minha esposa para buscar o violão lá na sala, gravei no celular e mandei para um outro cantor católico para fazer um arranjo. E nós faremos um clipe dos cantores católicos falando isso, que essa nação é abençoada e a semente é o voto. E o que a gente pode escolher é a semente, que o fruto não pode escolher. Não se colhe uva de espinheiro. E então vamos plantar boa, que é o nosso presidente Bolsonaro. Bom, gostaria de novamente agradecer a presença de todos, parabenizar a todos, registrar a presença do presidente Marcos Pereira, do presidente Valdemar da Costa Neto, e dizer que agora nós vamos aqui para frente do Alvorada fazer uma coletiva de imprensa